Boa noite, mulheres. Mais um culto neste sábado. Estamos aqui na presença do Senhor. Quero convidar você que vai nos assistir. Vai ter um culto especial para você. Fique ligado que o Senhor vai falar no seu coração. Que essa noite seja uma noite de paz, uma noite de bênção na sua vida. Nós estamos nesse dia nos alegrando na presença do Senhor, e que você venha se alegrar conosco nessa noite, na presença de Deus. Que o Senhor venha falar no seu coração, que você fique ligada naquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Vamos orar para entregar esse culto nas mãos do Senhor. Você que vai nos assistir, fique ligado, receba de Deus uma porção que Ele tem para você nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Vem falar no nosso coração, que nós possamos nos encher da Tua presença nessa noite, que seja uma noite especial, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, minhas queridas. Vamos adorar a Deus nesse momento e declarar que Ele pode todas as coisas. Amém? Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Ele pode. Ele pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Ele pode. Ele pode. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Ele pode. Ele pode. Deus pode. Aleluia. Deus está aqui nessa noite e Ele pode te curar se você crer nele. Confia nele, que Deus tem o melhor para a sua vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Paz do Senhor, minhas queridas, a paz do Senhor, boa noite. Que as bênçãos do Senhor possam estar na sua vida. Mais um culto, né, maravilhoso de mulheres. Que Deus possa abençoar cada dia nossas vidas. Minhas queridas, eu gostaria de ler aqui São Mateus capítulo 6, a partir do versículo 31 até o 33. Nós vamos falar um pouco sobre ofertas e dízimos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
Aqui fala, né? Por que você está inquieto? Por que você se preocupar? Como será? Né? Como será? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Muitas vezes a gente se preocupa, né, em como será a nossa vida, como será as nossas contas, né? E o Senhor fala, de certo que o Pai Celestial sabe do que você precisa. Ele diz aqui para você não se preocupar, para você não se preocupar, mas entregar nas mãos do Senhor. Aí fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando falamos de oferta, quando falamos de dízimo, nós temos que entregar ao Senhor o nosso melhor. Nós temos que entregar para o Senhor aquilo que nós temos de melhor. A nossa vida, né? A nossa oferta, separar ali, separa agora a sua oferta, separa o seu dízimo. Faça aí um Pix, faça aí uma transferência, para que a igreja possa continuar este trabalho de levar a palavra do Senhor a muitas pessoas. Eu vou orar neste momento e o Senhor vai abençoar as nossas vidas. Vou entregar a sua oferta ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Jesus, na Tua presença, Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te exaltar, Senhor, porque nós cremos, Jesus querido, na bênção da prosperidade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, essas irmãs que estão separando a sua oferta. Abençoa, Senhor, aquelas que estão dando de coração, para que a obra do Senhor permaneça, ó Pai. Prospera, Senhor, nessas vidas. Abre as portas dos céus. Derrama, Senhor, uma bênção especial, meu Deus. E dai a Tua bênção e a Tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, em Ti eu tudo posso. Força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Amém. Nós já ouvimos os louvores, né? Deus já tem falado no nosso coração. Agora a gente vai fazer uma parte muito especial, que é a palavra. Hoje nós estamos recebendo a nossa pastora, ela vai trazer uma palavra especial ao seu coração. A nossa pastora Esté, ela está com a palavra. Que Deus venha falar com você, fique ligado, porque Deus tem grandes coisas a fazer nessa noite. Então, fique ligado que Deus tem muito a falar com você. Amém? Boa noite, meus queridos. Boa noite, minhas queridas. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Estamos felizes de estar aqui ministrando neste encontro de mulheres. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao seu coração nesta noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos, também uma parte da história de uma mulher que a Bíblia nos registra, uma mulher que foi provada. 2 Reis 4, a partir do verso 1, vamos ler? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é o que tens em casa. Ela respondeu:
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses lhe chegavam com as vasilhas, e ela os enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque estamos na tua presença nesse momento para ministrar a tua palavra. Que o Senhor venha falar grandemente aos corações, trazer ânimo, trazer fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós lemos esse texto, eu sei que é um texto até bem conhecido, né, de Eliseu, que aumenta o azeite da viúva, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para tratar conosco nesta noite, através desta palavra. E o tema que eu vou falar um pouco é como agir frente ao desespero. Eu não sei se você já ficou desesperado, desesperada alguma vez. Tem muitas pessoas que enfrentam o desespero, ou que enfrentaram o desespero nesse momento que ainda vivemos de pandemia. Muitas pessoas, né, ao verem que proporções foram tomadas, né, aqui no nosso país, lá no meio de março do 2020, do ano passado, que as coisas tinham que fechar, os comércios, os negócios, muitas pessoas ficaram desesperadas, muitas pessoas, como é que vai ser e agora? Mas outras enfrentaram também, queridos, o desespero da perda dos seus entes queridos, da perda dos seus familiares, do distanciamento que muitas famílias tiveram que ter, né? As pessoas que trabalham na área da saúde, quantos depoimentos nós ouvimos das pessoas que para cuidar da sua família tiveram que se afastar. E isso muitas vezes traz tristeza, angústia e até desespero. Essa narrativa que nós lemos, ela fala um pouco, né, também de desespero. Se nós pensarmos o que é um desespero, é um estado de espírito que pode nos acompanhar diante de algo muito grave, de algo muito triste, de algo que nos deixa impotente. Por exemplo, um pai de família, quando ele perde o emprego e ele fica pensando como é que ele vai sustentar, como é que vai ser, ele fica desesperado, né? Uma mãe que muitas vezes recebe a notícia que a filha na adolescência está grávida, algo que ela não está preparada, algo que ela não é uma adulta ainda, e a mãe muitas vezes fica desesperados. Os empresários, queridos, que muitas vezes, né, diante de uma crise financeira muito grande, eles têm que pedir falência, e tudo isso pode vir ao nosso coração, né, e trazer uma angústia, um sofrimento muito grande. Tem um filósofo que ele diz, né, ele define o desespero como um estado de abatimento súbito que toma conta do coração das pessoas. E ele diz ainda, né, isso pode se caracterizar como desespero, como uma doença de alma. Por quê? Diante de algo que te deixa impotente, que te deixa desesperado, né? Normalmente porque a gente fica assim, sem saber o que fazer. Como é que eu vou fazer agora? E agora? Como é que vai ser?
E ele diz que esse filósofo, que todos nós temos a questão do desespero dentro de nós. Só que algumas pessoas, elas vão revelar isso rapidamente, né? Diante de uma situação crítica e grave, ela vai chorar, ela vai ficar talvez até esperneando, vai gritar. Talvez você pode pensar, será que eu já passei uma situação assim que eu fiquei desesperado? Outras não, ficam mudas, ficam vermelhas, ficam caladas. Outros apenas choram diante de coisas catastróficas que acontecem, né? Então, ele fala que isso acontece por conta da nossa consciência, da maneira que nós reagimos às questões da vida. E esse texto, ele vai nos apontar, queridos, algumas questões importantes na vida dessa mulher, que ela tinha tudo para ficar desesperada. Diz aqui a palavra onde nós lemos, não é? Que ela chega diante do profeta, do homem de Deus, e declara, né? Primeiro ela fala, olha, meu marido era servo de Deus, né? Discípulo dos profetas. Tu sabes, ó Eliseu, tu sabes, profeta, que ele era temente a Deus, mas mesmo assim ele morreu. E agora fiquei eu aqui com os meus filhos, e eles estão para ser levados escravos. Queridos, nesta época aqui deste texto, Israel, né, eles estavam sendo perseguidos ali. Havia um cerco muito grande sobre a dinastia de um rei ímpio, Onre, e as pessoas estavam vendendo muitas vezes os seus filhos para pagar dívida, para comprar comida, porque a situação era muito grave. E principalmente os israelitas, queridos, mais pobres, eles foram forçados a fazer dívidas para sobreviver. Então esta mulher, né, numa época que a mulher não tinha muita autonomia assim, de trabalho, a maioria trabalhava em casa, né, com afazeres, às vezes faziam pão, faziam comidas, mas não como nos dias de hoje, né, que a mulher vai, trabalha, faz um monte de coisa. Ela ficando viúva, ela já tinha uma grande responsabilidade de criar os filhos sozinhas. E a gente vê que ao longo da Escritura, muitas mulheres ficaram sozinhas e viúvas. E por isso a necessidade da igreja, nós vemos principalmente no Novo Testamento, que os discípulos levantam, não é, já os primeiros diáconos para servir e para ajudar as mulheres. Porque ficar viúva em si já é uma grande provação, não é fácil. Tem muitas pessoas que não aguentam, muitas mulheres que entram em desespero, porque o marido tem um papel ali de provedor, de cuidador da casa, de cuidador do lar. E quando falta essa presença, já é bem complicado. Mas quando a gente olha aqui para o texto, né, dessa mulher que estava numa crise, que tinha ficado viúva, que tinha ficado sozinha, que estava enfrentando uma crise financeira, que os credores estavam ali, queridos, à porta para levar os seus filhos. E pensa que ela já tinha perdido o marido, e agora? Ela ia perder também os filhos? Então ela tinha tudo para ficar desesperada. E eu não sei se você já passou uma experiência, qual foi a sua experiência que te levou a ficar desesperado? Quando eu preparava essa ministração, eu fiquei pensando, não é? Que a princípio, quando a gente ouve realmente uma notícia ruim, o nosso lado humano, ele quer se desesperar. É difícil você manter o equilíbrio, né, diante, por exemplo, da morte de alguém que você ama. Eu já perdi algumas pessoas queridas na minha vida. E eu lembro ser muito difícil a morte, né? 3 irmãos meus já morreram.
mas o primeiro foi muito impactante. Depois meu esposo, minha mãe, meu pai, todos, né, quando você ouve a notícia que alguém próximo, querido, dá uma dor no peito. E a gente observa que muitas pessoas realmente têm reações diferentes. E eu, lembrando dessas situações, eu falei, nossa, realmente, a primeira coisa que vem na nossa mente é o desespero, né? Da tristeza, da angústia, da dor da separação, de você falar, nossa, eu nunca mais vou ver aquela pessoa, não vou conversar mais com ela. Você pensa às vezes na família que essa pessoa deixa, nos filhos. Como que a pessoa vai viver daqui para frente, não é? E às vezes a gente fica muito angustiado. Porém, eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, alguns passos importantes para a gente vencer o desespero. Como é que eu vou agir na hora que vem uma notícia ruim? Como é que eu vou agir na hora que vem, né? Como as pessoas costumam dizer, né? Parece que foge o chão. E agora? O que eu faço? E isso, queridos, é comum. Todos nós, algum dia da nossa vida, vamos passar por momentos muito difíceis. Só que assim, cada um, como eu acabei de falar, pode ter uma reação diferente. Mas o que eu quero trazer para você aqui são passos que essa passagem bíblica nos ensina, nos mostra, para que a gente possa ter o quê? Vitória diante das lutas, diante das provações. Amém? Primeiro ponto, não é? Frente ao desespero, saiba onde ir quando não souber o que fazer. Essa palavra é boa. Frente ao desespero, saiba onde ir quando não souber o que fazer. Já aconteceu com você? Você fica assim, e agora? Né? Põe a mão na cabeça, às vezes chora, anda de um lado para outro, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando a gente olha para essa história bíblica, queridos, a gente vê que essa mulher, mesmo diante da luta, do desespero, do momento difícil, ela foi buscar, né, auxílio no lugar certo. Porque ela, de repente, já podia ter ido lá para as vizinhas, né, porque ela tinha vizinhas, e pelo que a gente vê o relato bíblico, ela tinha um bom relacionamento com essas vizinhas, porque ela precisou de vasilhas emprestadas, e as vizinhas emprestaram. Só pode acontecer isso se a pessoa tiver um bom relacionamento. Então, mulheres que nos escutam, né, segundo a palavra de Deus, nós precisamos manter a paz com todos. Que você mantenha a paz aí com seus vizinhos, com seus amigos, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Então, frente ao desespero, ela não foi buscar o socorro nas vizinhas. Gente, olha, meus filhos vão ser levados escravos e eu estou aqui para você me emprestar um dinheiro aí. Eu tenho dívidas, eu não sei o que eu vou fazer, vocês sabem que eu fiquei viúva e agora eu não tenho ninguém para me ajudar. Não. Ela foi justamente, queridos, aonde ela tinha referência de fé. Qual era a referência de fé dela? O legado que o esposo havia deixado. Não é? Ela começa dizendo assim, olha, né, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aleluia! Ela foi buscar esse socorro, onde ela sabia que já havia acontecido os milagres e maravilhas, que o profeta era um homem de Deus, era semelhante a um pastor na nossa época, que no mínimo ia aconselhar, que no mínimo ia orar por ela, né? Ela não sabia o que fazer, mas ela sabia qual era o lugar certo para ela buscar a bênção. Onde é que você deposita a sua fé e a sua esperança quando você não tem respostas? Muitas pessoas, queridos, infelizmente, no momento da luta, da prova, elas se afastam do Senhor. Algo que nós temos visto muito neste tempo de pandemia. Quantas pessoas pararam de ir para a igreja? Eu sei, queridos, que
cada caso é um caso. Algumas pessoas têm muitas comorbidades, são de idades. E às vezes nós choramos, né? Tem uma irmã aqui bem idosa na nossa igreja, assim, e muito querida por nós, que sempre nos ajudou muito. E sábado mesmo nós estávamos no bazar, né? E a minha Maria sempre nos ajudou muito, ela amava nos ajudar. E aí eu fiz uma ligação de vídeo daqui, né? Para ela matar aqui um pouquinho da saudade. E ali, enquanto a gente conversava, ela começou a chorar e dizer como eu gostaria de estar ali, como eu gostaria de estar ajudando as irmãs, como eu gostaria de estar com saúde para fazer. E nós conversávamos e dizia para ela, que bom que a senhora, enquanto pôde, fez a obra de Deus. Queridos, o dia de amanhã não nos pertence. Então hoje, se você está bem, se você está com saúde, se você pode, vem buscar a Deus. Né? Um culto, é uma reunião com pessoas, é outra coisa do que nós assistirmos. Claro, se você não pode vir, é melhor assistir, né, na sua casa, do que você não assistir nada, não buscar Deus. Mas infelizmente, queridos, muitas pessoas desanimam porque não tem força e fé, né, que Deus pode mover. Agora está tudo perdido mesmo. O que eu vou fazer na igreja? Não. É quando nós viemos na casa de Deus, mesmo com o nosso coração triste, com o nosso coração abatido, aqui Deus fala conosco, Deus fala pela palavra, fala pelas canções. Você vê os amados, os irmãos, né? O sorrisinho nos olhos agora, porque todo mundo com máscara. Mas você tem a oportunidade de estar junto buscando ao Senhor. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Como nós falávamos aqui, né, da nossa querida irmã Maria, sempre trabalhou muito na casa do Senhor, e a nossa oração é que ela sare, se recupere, né, porque ela possa estar aqui conosco para buscar a face do Senhor. Mas, queridos, quando ela pôde, ela estava, né, até pouco tempo, mesmo no meio da pandemia, irmã Maria vinha adorar ao Senhor e buscar. Mas Deus sabe que hoje ela está bem enferma e não pode. Então, você que está bem, você que está com saúde, você que já de repente já voltou a trabalhar, estudar, fazer as suas atividades, peça a Deus, peça o Espírito Santo que te ajude, que tire de você o desânimo, e que na hora que você precisar, né, você já tenha assim o seu azeite dentro de você. Saiba onde ir quando você não souber o que fazer. Porque aqui no mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse isso, que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Só que só vamos vencer se nós estivermos com Jesus. Amém? Aleluia. Porque nós cristãos, queridos, sabemos que o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Salmo 46 diz isso, que Deus é o nosso refúgio. O salmista expressava em todo o tempo que o refúgio dele estava em Deus. O Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, em tempos de aflições, de lutas, busque o Senhor. Davi nos dá esse exemplo. Muitas vezes, muitos salmos, ainda que ele escreve salmos, não é? Colocando ali a dor do seu coração, a tristeza que ele estava sentindo, o sofrimento, expresso nas palavras que ele escreve. Mas algo lindo que eu vejo nos salmos, que mesmo nos salmos, né, que ele clama, que ele chora, que ele expressa ali a tristeza pela perseguição dos seus inimigos, pelas lutas que ele está passando. Sempre o salmista terminava os salmos declarando que em Deus ele teria vitória. Que em Deus, aleluia, ele ia ter as suas forças renovadas. E ele não ia parar. Por isso você não pare. Não deixe de buscar a Deus. Quando nós olhamos para as pessoas que não têm fé em Deus,
Frente ao desespero, elas procuram, né, outras coisas, adivinhos, cartomantes, vão tirar sorte. Ah, vou me benzer porque, né, tá ruim aqui pro meu lado. Mas você não. Você tem Deus. Busque ao Senhor, busque a sua face, busque a sua presença. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Amém? Aleluia. Segundo ponto, frente ao desespero, não se deixe tomar pelo negativismo. Tem uma ilustração que dizem que o otimista e o pessimista são como dois passageiros do mesmo trem. Mas há uma diferença, porque o pessimista está no último assento, do derradeiro vagão. E ele ainda está voltado para trás. Ele não está sentado de frente, ele está sentado para trás. Por isso, por esta posição, ele vê toda a paisagem indo. Agora o otimista não. O otimista está lá no primeiro assento do trem, olhando para frente. E por isso vê tudo o que o pessimista vê. Só que com um detalhe, tudo está vindo. Tudo está, passando por ele já em primeira mão. No momento de desespero, corremos o risco de ver o pouco como sendo o nada. Aleluia. Não é? Quando a gente olha aqui para o texto, o verso 2, quando a mulher chega ali no profeta, ele pergunta para ela: dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para ela, ali, não era nada. Declara-me o que você tem em casa. Declara-me o que você tem nesse momento. Você tem fé, você tem esperança, você crê no milagre de Deus? Aleluia! E queridos, e nesses momentos de desespero, a gente precisa valorizar as pequenas oportunidades. Eu tinha um livrinho que eu gostava de ler, que ele dizia assim, que o extraordinário, ele vai acontecer em poucas vezes na nossa vida, porque a maioria dos dias nós vivemos o cotidiano. E quando nós estamos em condições difíceis, nós queremos rapidamente alcançar o que não temos e acabamos desprezando o que já possuímos. Muitos de nós, e isso é até bom a gente ter sonhos, mas às vezes a nossa mente está sempre lá no futuro e a gente não consegue viver o presente, porque a gente acha que para a gente não vai dar certo. Essa questão negativa, a falta de fé, muitas vezes, não vai dar certo. Ou, para mim as coisas não dão certo, para mim tudo é muito difícil. Os outros conseguem, eu não. Qual é a tua perspectiva, queridos, diante da luta, diante da dificuldade? Será que você tem declarado, que você sabe que o seu Redentor vive? Aleluia, que ainda que hoje você esteja passando um momento difícil, Deus pode mudar essa situação, Deus pode mudar este quadro e te dar vitória. E às vezes Deus vai agir na tua vida em algo que Ele já começou, algo que Ele já entregou nas tuas mãos, algo que você tem em casa, como essa mulher. Ai, tua serva não tem nada. Mas olha, aquela botija de azeite na mão de Deus, através da palavra profética de Eliseu, ela foi a matéria-prima para o milagre acontecer. O que você tem? O que você sabe fazer? Não sei fazer nada, Muitas pessoas, eu converso hoje, falam para mim assim: mas hoje eu estou velha. Ontem mesmo uma pessoa me ligou e estava muito desesperada, angustiada.
Porque, não é, queridos, nós trabalhamos também material e às vezes a gente está trabalhando, está tentando, né? Lança um produto, faz uma coisa, mas nem sempre aquilo vinga, aquilo dá certo. Mas a gente não pode o quê? Perder o ânimo, entrar nesse lado aqui do negativo. Para mim não dá certo, o outro dá tudo certo, mas para mim, como se você fosse, né, uma pessoa sem sorte, azarado. Queridos, nós temos Deus no nosso coração. E quando nós somos fiéis a Deus, não tem sorte, não tem azar. É Deus agindo em nossas vidas em todo o tempo. Aleluia! E quando nós enxergamos isso, que Deus pode mover, Deus pode agir, né, com aquilo que Deus já nos colocou nas nossas mãos, é algo lindo e algo maravilhoso, porque o milagre desta mulher e desta família aconteceu. Aleluia, quando ela ouviu a voz do profeta, obedeceu, mas também usou o que ela tinha em casa, que era uma botija de azeite. Às vezes a gente fica buscando isso, né? Ai, se acontecesse um milagre, se eu ganhasse isso, se acontecesse aquilo. Não. Comece a pensar que Deus pode mover do nada. Deus é Deus criador. Quando a gente começa lendo a palavra de Deus, lá em Gênesis, diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. E diz que a terra era sem forma e vazia. Deus, o nosso Pai, é criador. E eu tenho certeza, se você crer, o Senhor vai te dar estratégias. O Senhor vai te revelar, queridos, aquilo que você pode fazer através do trabalho das tuas mãos, porque as tuas mãos são abençoadas. Você foi criado por este Pai amoroso para a glória do seu nome. Mas a gente precisa entender isso, não ficar, não deixar que esse medo, essa angústia, o medo do amanhã, como é que vai ser, como é que... Domine o seu coração, domine a sua mente. Eu sempre digo, muitas vezes, diante da luta, muitas pessoas ficam muito ansiosas, desesperadas. E isso não ajuda nada, porque ficar ansioso não resolve o problema. Mas se você orar, e se de repente você nesse momento não tiver nem palavra, que a sua angústia é tão grande, se você for orar e você só chorar, eu posso dizer com certeza para você que Deus, Ele conhece as tuas lágrimas. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Porque Deus nos ama e Ele quer o bem dos seus filhos. Aleluia! Outro ponto importante, frente ao desespero, prepare-se para a abundância de Deus. Aleluia! Frente ao desespero, prepare-se para a abundância de Deus. O pastor Márcio, ele relatou certa vez que ele estava lá pastoreando uma igreja, bem longe, em Araucária, no Paraná. Eita, quase não sai. E veio um vendaval muito grande, a gente sabe que lá, no sul, venta muito. E ele disse que tinham, com muito sacrifício, construído uma pequena igreja rural, de madeira, e num temporal muito grande, aquela telhado daquela igrejinha foi destruído, e também várias tábuas que fechavam ali o templo. E aí eles tiveram que partir para a reconstrução. E ele relata que eles tinham pouquinhos membros, eles tinham 16 membros só, era um lugar pequeno, humilde, mas que eles tinham consagrado para buscar o Senhor. E ali, quando os vizinhos, a população soube do ocorrido, começaram a ajudar, mesmo não sendo cristãos, a ajudar que aquela obra, que aquela igreja fosse levantada. E para a glória de Deus, o primeiro ali, a reconstrução, algo que era bem pequenininho, eles construíram um templo que cabiam 100 pessoas. E ali as pessoas foram se convertendo. E quando eles acabaram tudo, ele diz que não cabia mais as pessoas, porque
as pessoas que começaram a ajudar a obra, ver os milagres de Deus acontecendo, se converteram e ficaram na igreja. Posteriormente, eles construíram outro lugar ali, porque ele até relatou, nossa, a nossa fé foi pequena e Deus agiu no grande. Então, querido, às vezes vem uma luta, às vezes nós passamos por uma prova, mas é porque também a nossa fé está sendo provada. Deus, Ele quer se revelar quando nós confiamos nele. Muitas vezes, diante da luta, diante de um grande problema, a nossa primeira ação é buscar o socorro humano, um advogado, um médico. Eu sei que sim, muitas vezes é necessário, mas antes de você buscar um profissional, de você buscar talvez um socorro humano, confie em Deus, faça uma oração, se entregue a Deus, você, sua casa, sua família, aquele que estiver ali, né, passando essa necessidade, esse desespero. Queridos, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar o refúgio em Deus, porque sempre que Deus permite que a gente passe uma prova, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes é depois ou no meio da prova que vem a abundância de Deus, que vem assim o milagre de Deus. E foi isso que aconteceu com esta mulher. O profeta ordenou a ela, ó, vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Pegue muito, porque o milagre vai ser grande. Então você vai entrar, vai fechar a porta. Aleluia. Sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. E vai pôr na parte a que estiver cheia. Aleluia. Queridos, o que eu acho lindo também na história desta mulher, que ela não duvidou, né? Porque vamos dizer que aqui nesse momento, talvez a fé dela estava pequena, porque a luta estava muito grande. Ela estava com medo. E ela diz isso para o profeta, né? Ó, o que você tem, mulher? Só um pouquinho de azeite, né? Só uma botija de azeite. Mas aqui, ela obedece essa voz do profeta, vai, né? Pega os filhos lá. Eu acredito que quando ela vai no profeta, ela leva os filhos juntos, volta para casa e fala, ó, vocês ouviram ali o que o profeta falou, agora vamos lá, todo mundo trabalhar. Vai lá, vão pedir as vasilhas emprestadas e vai trazendo para mim. Então aqui, queridos, ela começou a crer que Deus, o Deus do profeta, o Deus do seu marido, o Deus de Israel, ia fazer um milagre na vida dela. E ela obedeceu, e ela foi, e os seus filhos começaram a ir lá na casa do vizinho, né, bater na porta. Vem aqui, ô Dona Maria, São José, me empresta aí uma vasilha, uma bacia, uma botija, um cântaro, me empresta. Minha mãe está precisando, daqui a pouco eu trago. Aleluia. E eu acredito que enquanto, né, quando ela começou a encher ali, virar aquela botija, e o milagre da multiplicação começou a acontecer, queridos, aleluia. Ela foi glorificando a Deus. Meu Deus, olha isso. Uma pequena botija de azeite está enchendo vasilhas e vasilhas. Aleluia. Só que nesse momento, ela estava sozinha com os filhos dentro de casa. Ela não estava compartilhando esse milagre com as pessoas. Certamente que depois as pessoas souberam do que aconteceu. Mas naquele momento ela estava ali também guardando a intimidade com o Senhor. Queridos, isso é importante para mim e para você. Existem milagres para o público e existem milagres para guardarmos. Aquilo que Deus fala, às vezes, revela o nosso coração. A gente vai ficar em oração, a gente vai buscando ao Senhor, até que Ele aconteça. A nossa comunhão, a nossa intimidade. Aleluia! Glória a Deus. Hoje é muito comum, né? A gente às vezes, tudo que a gente faz, a gente compartilhar nas redes sociais. Mas tem coisa que é intimidade sua e Deus.
E quanto mais você tiver intimidade, mais força você vai ter diante da luta, diante, aleluia, das dificuldades. Porque quem é íntimo do Senhor sabe que é Ele que está agindo. Não precisa de torcida, não precisa de holofotes, precisa de fé, precisa de oração, precisa da busca de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o último ponto que eu quero deixar com você. Frente ao desespero, não compreenda o milagre como um fim em si mesmo. Aleluia! Aqui, quando nós olhamos para essa mulher, ela teve fé, né? Mesmo desesperada, ela foi atrás do profeta, esperando uma direção, um direcionamento do homem de Deus. Ela ouve a voz dele, ela obedece o que ele pede, né? Vai, enche as botijas, Deus multiplica, queridos, o azeite até que as vasilhas acabem. Mas quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que a parte impossível coube a Deus. Quem multiplicou o azeite foi Deus. Quem fez o milagre foi Deus. Porém, quem teve que ter fé, virar a botija lá nas vasilhas, né? Pegar vasilhas emprestadas foi a mulher e seus filhos. Aleluia! Depois ainda ela vendeu, né? Porque ela vai lá no profeta, conta o milagre, né? Eu acredito que ela volta toda eufórica, alegre. Profeta, o senhor nem sabe o que aconteceu, né? Eu enchi um monte de vasilhas, até que não tinha mais. E aí o azeite parou. Aleluia! Então ele orientou ela, ó, vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então, ela também teve que fazer esta ação. Vender o azeite, transformar esse dinheiro em lucro, pagar os credores. E esta fica para nós, nessa pequena parte, para dizer que tem coisas, queridos, que é Deus que vai fazer. É Deus que vai agir, é Deus que vai abrir as portas. A parte de Deus Ele sempre faz, mas a sua parte você precisa fazer, você precisa ter fé, você precisa caminhar, você precisa glorificar a Deus, você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa ter ações de fé. Eu lembro que alguns anos atrás, 2015, nós fizemos uma campanha aqui, como nós fazemos hoje à noite da vitória, a gente faz campanhas permanentes, e marcou muito. Nós estávamos numa campanha que tinha o título Profetiza, e nesse dia a missionária Cida veio ministrar a palavra de Deus, e ela contou aqui, ela leu, ministrou sobre a passagem da mulher sírio-fenícia, que essa mulher também teve uma atitude, que ela foi atrás de Jesus, que ela orou, que ela clamou, e ali ela recebeu um milagre. E ela ministrou justamente sobre isso, sobre orarmos e sobre agirmos. E aquela palavra impactou meu coração fortemente. Foi dia 15 de setembro que ela veio aqui. E dia 18 eu tinha um curso na subregional, de saúde mental do idoso. Irmão, mas eu fiquei tão impactada com aquela palavra. Deus falou fortemente no meu coração sobre orar e agir. E ali eu fui para o curso e eu estava orando justamente por uns predinhos que ficavam bem em frente à subregional. E ali eu estava no curso, mas a minha mente, meu coração trazendo toda hora aquela palavra que foi realmente profetizada. Eu tomei posse, que eu estava orando, mas eu precisava agir. Eu falei, bom, quando acabar o curso, eu vou lá nos predinhos, eu vou ver, vou pela fé. Queridos, e ali, eu conversei com um corretor, falei, queria tanto ver um apartamento. Ele falou, por acaso eu tenho a chave aqui, de se a senhora quiser, a gente sobe, a gente vê.
E ali eu fui com ele. E quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, bem um apartamento assim que eu queria, né? Porque era no último andar, virado para o lado de dentro por causa do sol, pegar o sol da manhã. E ali aquele corretor olhou para mim e falou assim, olha, por acaso esse apartamento está vendendo. E eu fiquei, né? Oh, que benção. Queridos, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu estava desempregada, estava assim, né? Tinha passado uma situação difícil. Estava com a casa que eu morava, assim, precisando de uma reforma urgente, as janelas todas estragadas. Mas pela fé eu fui ali. E eu falei para o moço, nossa, eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro para dar entrada. Cheguei a falar. E falei, faz uma proposta, conversa com o proprietário, quem sabe eu falo para ele. E ali eu conversei com os meus filhos e a gente fez uma proposta de parcelar a entrada e o proprietário aceitou. E ali, para honra e glória do Senhor, eu comprei aquele apartamento. Já tem 5 anos que eu moro lá, né? Glória a Deus. Tudo isso, queridos, veio de uma palavra profética. Eu estava num momento difícil, mas eu criei na palavra, aleluia, que foi ministrada neste lugar. Tomei posse e comecei a orar, Senhor, né? Faz a tua obra. Eu não tenho dinheiro, eu tenho fé. Aí eu fui, eu orei, eu dei 7 voltas, fui lá conversar com o proprietário, conversei com os meus filhos. E eu vi o milagre de Deus acontecendo na minha vida. E o milagre foi tão grande, queridos, que eu consegui comprar um apartamento, que eu consegui reformar a casa que eu morava, que era nossa também, né? Consegui montar um negócio lá e até hoje, graças a Deus, eu trabalho ali. Então, Deus, Ele age. Há sempre uma parcela da ação de Deus na nossa vida, mas sempre haverá uma parcela que cabe a nós, que cabe a você. Por isso, caminhe, se anime, se fortaleça. Aleluia. Saiba onde ir quando não souber o que fazer. Busca o Senhor. Não se cerque pelo negativismo. Não deixe que o desânimo tome o seu coração. Mas em nome de Jesus, se encha de fé, se encha de esperança em nome de Jesus. Aleluia. Valorize as pequenas oportunidades. Guarde a sua intimidade com o Senhor. E não compreenda o milagre como um fim em si mesmo. E aí eu tenho certeza, meus queridos, minhas queridas mulheres, que Deus vai agir. Quando houver fé, quando houver ação, quando houver uma busca verdadeira do Senhor. Porque a nossa bênção está em Deus. Às vezes, durante a pandemia, com o meu trabalho autônoma, muitas vezes eu pensei isso, meu Deus, como é que vai ser? Mas aí eu comecei a compreender e trazer isso no meu coração. Quem me sustenta é Deus, quem me sustenta é o Senhor, então eu não preciso ter medo. E quando eu leio uma palavra falando de pessoas viúvas, eu fico pensando sempre isso, como Deus é bom, como Deus cuida de nós, como Deus cuida da nossa casa, da nossa família. E Ele promete isso na sua palavra. Mas Ele promete isso, queridos, não só para as viúvas, para todos os que são fiéis. Seja fiel ao Senhor, faça a sua vontade, faça o seu querer. E ainda que você passe por momentos difíceis, provações, que desespero queira tomar o seu coração. Aleluia! Lembra da palavra do Senhor. Lembra que Ele é fiel. Lembra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, do que tudo o que pensamos, porque Ele é Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique com esta palavra, que você tome posse, que você busque ao Senhor, mas que você também tenha atitudes fortes, poderosas, para fazer o querer e a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a Tua palavra aqui,
neste encontro de mulheres nesta noite, porque nós cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus poderoso, que é Deus que cuida de nós, que Deus que cuida dessas mulheres. Deus, que esta palavra possa ter alcançado vidas e corações, pessoas que talvez nesse momento estão desanimadas, estão desesperadas, estão sem fé, estão com medo do que pode acontecer. Que elas se encham da esperança, da fé, como esta mulher, Pai, que no meio da luta ela foi buscar ao Senhor, ela foi buscar socorro em Deus, e ela foi grandemente abençoada. Nós profetizamos, Senhor, que as tuas filhas, que os teus filhos sejam grandemente abençoados para a glória do teu nome, que haja milagre, que haja transformação, que haja vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado, que a provisão, que a direção do Espírito Santo de Deus esteja sobre os teus filhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti, que eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Que palavra maravilhosa, né, irmãs? Que bênção do Senhor para nossas vidas. A gente pode, se nós formos meditar nessa palavra que a nossa pastora trouxe para nós, e a gente se colocar no lugar daquela viúva que perdeu seu marido, ficou endividada, e aí quase a ponto de perder os seus filhos, e ela foi ali, atrás do profeta Eliseu. Ela foi ali buscar socorro. Ela teve um momento de desespero, mas ela foi buscar o socorro dela. E nós hoje vivemos muitas situações difíceis, momentos de desemprego, momentos de pandemia, momentos que às vezes nos afligem e nos leva ao desespero. Mas nós temos Deus, a quem nós podemos pedir socorro. Não vamos deixar o desespero tomar conta da nossa vida. Não vamos deixar as aflições tomar conta do nosso coração e nos abalar e nos levar em situações que nos mexem com o nosso psicológico. Mas vamos confiar no Senhor. Confie em Deus, confie no Senhor. Deixa que Ele venha te dar o socorro. Entrega o seu desespero. Se você está desesperado, entrega ao Senhor.
Deixa que Ele venha agir, venha tirar isso da sua vida, venha tirar isso da sua situação e venha agir na sua vida de uma forma maravilhosa e milagrosa, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa entrar no seu coração, no seu lar, na sua casa e resolver essa situação. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar neste momento junto com você, para que o Senhor venha abençoar a sua vida, venha abençoar o seu coração, venha tirar tudo aquilo que estiver impedindo de você estar mais próximo do Senhor. Feche os seus olhos agora, confie em Deus, creia no Senhor, que o Senhor tem algo de especial nesta noite maravilhosa. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Senhor. Jesus querido, neste mundo muitas coisas nos traz o desespero, muitas coisas, Senhor, meu Deus, tem acontecido, que nos leva, Senhor, em situação que nos faz até às vezes perder a esperança. Mas, ó Deus, assim como aquela viúva chegou ao profeta Eliseu, e ele soube dar a solução do seu problema, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, que nós possamos entregar a Ti, Senhor, a nossa situação, nosso problema, aquilo, Senhor, meu Deus, que tem tocado, que tem desanimado a nossa fé às vezes. Mas que o Senhor possa, Senhor, encher a nossa vida, encher o nosso coração com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos vir com esperança até a Ti. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, confiar em Ti. Que a nossa alma possa estar cheia do Teu Espírito. Que o azeite do Teu Espírito venha estar em nossos corações. Para que nós possamos, ó Pai, estar na Tua presença, firme, forte, confiante na Tua palavra. Confiante, Senhor, que as situações poderão ser diferentes, sim, porque nós cremos num Deus de milagre. Um Deus que resolve, um Deus que pode tudo, ó Pai. Tira, Senhor, do nosso coração, da nossa mente, todo aquele problema que tem incomodado, que tem, Senhor, meu Deus, atrapalhado de nós estarmos próximo de Ti, que nós possamos chegar a Ti, ó Pai. Senhor, venha abençoar as nossas vidas, querido. Senhor Deus e Pai, abençoa também, Senhor, a todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, este culto. Abençoa, Senhor, de uma forma maravilhosa. E nós queremos, Senhor, Te agradecer por este culto maravilhoso. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Nós queremos Te agradecer pelos louvores, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor dirigiu este culto. Que essas mulheres, Senhor, possam ser abençoadas e transformadas a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique com Deus e que a paz do Senhor esteja no seu coração. Pode